Estamos iniciando mais uma live e hoje a proposta é direta, corajosa e necessária. Não viemos apenas conversar. Viemos provocar uma mudança de pensamento capaz de construir um mundo bem melhor. Na capa colocamos uma pergunta que não permite neutralidade: corrente do caos ou do bem, quem vamos alimentar? No tema da live afirmamos algo ainda mais decisivo: o novo poder. Você é o elo que falta. Essa não é uma frase de efeito. É um chamado à responsabilidade. Quando mergulhamos na história da humanidade percebemos um padrão inquietante. Civilizações surgem, crescem, acumulam poder e, em muitos momentos, transformam esse poder em instrumento de dominação. O controle econômico, político, religioso e cultural quase sempre esteve concentrado nas mãos de poucos. Ao longo dos séculos, a humanidade criou uma falsa ideia de humanidade, uma estrutura onde o brilho externo escondia jogos de interesse, manipulação e controle. O poder raramente foi apresentado como serviço. Ele foi apresentado como privilégio. Hoje estamos diante de um panorama delicado. Escândalos internacionais como o caso de Jeffrey Epstein expuseram redes de influência, abusos e relações obscuras entre elites globais. No Brasil, crises políticas, escândalos financeiros e denúncias envolvendo grupos de poder mostram que o problema não é isolado, é estrutural. Fala-se de festas secretas, de promiscuidade moral, de alianças que colocam interesses privados acima do bem coletivo. A máscara está caindo. Mas a pergunta que realmente importa não é quem errou. É o que faremos agora. Porque o novo poder não nasce da denúncia apenas. Ele nasce da consciência. Se continuarmos alimentando a corrente do caos com medo, ódio, indiferença e omissão, ela se fortalece. Se alimentarmos a corrente do bem com lucidez, caráter, coragem e ação, ela cresce. A história sempre foi moldada por minorias organizadas. A diferença agora é que cada indivíduo conectado, consciente e desperto pode se tornar um ponto de inflexão. Estamos em um momento de escolha civilizatória. Precisamos perguntar com honestidade: quem somos? De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Se quisermos evoluir como humanidade, precisamos romper com a falsa humanidade construída sobre aparência, ego e poder pelo poder. O novo poder não está apenas nos palácios, nos bancos ou nas estruturas de Estado. O novo poder está na consciência que decide não ser cúmplice. Está na mente que questiona. Está no coração que escolhe responsabilidade em vez de comodidade. Você é o elo que falta. Não espere salvadores. Não espere heróis externos. A transformação começa quando cada um assume seu lugar na corrente que deseja fortalecer. Hoje não estamos apenas analisando a história. Estamos decidindo qual história queremos escrever daqui para frente. A pergunta da capa não é retórica. É existencial. Qual corrente você vai alimentar? Para compreender onde estamos, precisamos olhar para a visão oriental do tempo e da humanidade. A tradição hindu ensina que a história não é linear, mas cíclica. Ela se organiza em 4 grandes eras chamadas yugas. A primeira é Satya Yuga, a era da verdade. É o período de máxima harmonia, quando a consciência humana está alinhada com a ordem cósmica. A justiça, a ética e a espiritualidade são naturais. A segunda é Treta Yuga. Ainda existe luz, mas já começa uma leve queda moral. O ser humano se afasta um pouco da consciência plena e surgem conflitos mais evidentes. A terceira é Dvapara Yuga. A dualidade se intensifica. O conhecimento cresce, mas também cresce a divisão. A tecnologia e a organização social avançam, porém a integridade diminui. A quarta é Kali Yuga, a era em que estaríamos agora. Kali significa conflito, discórdia, degradação. É a fase da inversão de valores, da corrupção moral, do materialismo extremo e da perda de referência espiritual. Segundo a tradição, essa fase já dura milhares de anos. Os sábios da Índia afirmam isso porque desenvolveram uma percepção ampliada da realidade. Enquanto a maioria de nós percebe apenas o presente imediato por meio dos 5 sentidos e da inteligência racional, os grandes videntes buscariam uma visão mais ampla, que ultrapassa o tempo linear. Kali Yuga não é Calígula, o imperador romano conhecido por desvarios e abusos de poder. A semelhança sonora é apenas coincidência. Mas simbolicamente, a comparação ajuda. Assim como o governo de Calígula representou excesso e decadência moral no Império Romano, Kali Yuga representa uma fase coletiva de desequilíbrio na humanidade.
Se estamos nessa era, o cenário de crises políticas, escândalos, manipulações e degradação ética não é um acidente isolado. É um sintoma de uma consciência em queda. E é exatamente nesse ponto que surge a questão central da live. Se estamos na era do conflito e da escuridão moral, continuaremos alimentando essa corrente ou despertaremos para uma mudança de consciência? O novo poder nasce quando entendemos o ciclo em que estamos e decidimos agir de forma diferente dentro dele. O pensamento oriental sobre Kali Yuga dialoga profundamente com a tradição bíblica judaico-cristã quando olhamos para além das leituras superficiais. Ambas falam de uma queda de consciência, de um afastamento da verdade original e de um domínio das forças inferiores sobre a humanidade. No relato do Gênesis, o sedutor não aparece apenas como uma figura externa. Ele representa a inteligência dissociada da consciência. A serpente simboliza o uso da mente como instrumento de separação. A primeira seduzida é Eva, que representa a sensibilidade, a alma humana receptiva. Depois vem o homem, que assume a decisão e sofre as consequências. As três maldições são simbólicas e estruturais. A mulher passa a gerar em dor e a viver em tensão com o masculino. O homem passa a trabalhar sob esforço, enfrentando uma terra que produz espinhos. E a própria terra é afetada pela ruptura entre consciência e inteligência. Não é apenas um castigo moral, é uma condição existencial da humanidade após a queda. Essa condição permanece ativa. Individualmente pode ser transcendida, mas coletivamente continua operando. Quando avançamos para os evangelhos, Jesus confirma essa estrutura ao afirmar que o príncipe deste mundo tem poder sobre os homens. Ele não fala de um poder abstrato. Ele fala de um sistema de dominação ligado às trevas, a inteligência desconectada da luz interior. E ele faz apenas uma exceção: sobre mim ele não tem poder, porque eu já venci este mundo. Aqui está o ponto decisivo. Vencer o mundo não significa dominar politicamente. Significa não ser governado pelo poder das trevas. Significa não se submeter à lógica da inteligência sedutora que promete reinos, glória e poder em troca de adoração. Na tentação do deserto, o tentador declara algo surpreendente: todos os reinos do mundo são meus e eu os dou a quem quiser. Essa afirmação ecoa a própria fala de Jesus sobre o dominador deste mundo. O poder das trevas não mente nesse ponto. Ele revela que o sistema de poder material, político e econômico opera sob sua lógica. A condição é clara: prostra-te e adora-me. Ou seja, aceita a lógica da dominação, da vaidade, da ambição e do controle. No Gênesis, a sabotagem funciona. No Evangelho, falha. A diferença não está na força do tentador, mas na consciência daquele que enfrenta a tentação. Se cruzarmos essa visão com a ideia de Kali Yuga, vemos uma convergência impressionante. A era da escuridão oriental corresponde ao domínio do príncipe deste mundo na tradição cristã. É a fase histórica em que a inteligência sem consciência governa estruturas, reinos e sistemas. O novo poder surge quando o ser humano deixa de ser governado por essa inteligência sedutora e passa a agir a partir de uma consciência superior. Enquanto a humanidade continuar adorando o poder externo, continuará sob a lógica do dominador. Mas quando o indivíduo desperta e afirma internamente que já venceu esse mundo, rompe-se o ciclo. É nesse ponto que a pergunta da live ganha profundidade. Se o sistema dos reinos pertence à lógica das trevas, quem alimenta essa corrente somos nós. E se a vitória começa dentro, o elo que falta não está nos palácios nem nos governos. Está na consciência que decide não se ajoelhar. Se quisermos compreender como chegamos a este estágio da humanidade, precisamos ir além dos escândalos isolados e enxergar a arquitetura do poder ao longo dos séculos. Casos como o de Jeffrey Epstein não surgem do nada. Redes de corrupção envolvendo elites políticas e financeiras no Brasil tampouco são acidentes históricos. Festas ocultas marcadas por luxúria, gula, avareza e vaidade não são apenas desvios morais individuais. Elas revelam um sistema de poder estruturado sobre a dominação da mente e a desconexão da consciência. Para entender essa engrenagem, é necessário voltar à filosofia grega. Platão, nascido em 427 a.C. em Atenas e falecido em 347 a.C. também em Atenas, filósofo, fundador da academia, defendia a existência de dois níveis de realidade: o mundo das formas sensíveis e o mundo das ideias. Para ele, a verdadeira realidade não era o que os sentidos captam, mas o que a consciência alcança. O mundo das ideias é o campo da verdade, da justiça e do bem em sua essência. O mito da caverna é a síntese dessa visão.
Homens acorrentados observam sombras e acreditam que aquilo é a realidade. Libertar-se significa sair da caverna e contemplar a luz do sol, símbolo da verdade. Platão advertia que uma sociedade governada apenas pelo mundo das formas, isto é, pela aparência, pelo poder material e pelos sentidos, entraria em processo de degradação. A mente, sem a orientação da consciência, se tornaria instrumento de manipulação. Aristóteles, nascido em 384 a.C. em Estagira, Macedônia, e falecido em 322 a.C. em Calcis, Grécia, discípulo de Platão e posteriormente mestre de Alexandre da Macedônia, desenvolveu uma filosofia mais voltada ao mundo concreto, à forma, à organização da matéria e da lógica. Seu pensamento estruturou bases sólidas para sistemas políticos, científicos e administrativos. Alexandre, nascido em 356 a.C. em Pela, Macedônia, e falecido em 323 a.C. na Babilônia, rei e estrategista militar, utilizou essa racionalidade organizada para construir um dos maiores impérios da antiguidade. Para dominar povos diversos, não bastava força militar. Era necessário controle cultural e mental. Aqui está o ponto decisivo. Se as pessoas permanecem na caverna, acreditando nas sombras, elas são governáveis. Se acessam o mundo das ideias, tornam-se livres. O Império Macedônico, depois o Romano, posteriormente as monarquias europeias e, mais tarde, os grandes impérios coloniais e financeiros, aperfeiçoaram esse princípio. Controle da narrativa, controle da informação, controle da educação e da estrutura econômica. O poder migra, mas a lógica permanece. No mundo contemporâneo, o império já não é apenas territorial. Ele é financeiro, midiático e tecnológico. O eixo anglo-americano consolidou um sistema baseado em bancos centrais, mercados globais, organismos multilaterais e redes de influência cultural. A dominação não precisa mais de legiões armadas como no passado. Ela opera por dívida, entretenimento, escândalo e sedução. Nesse ambiente, vícios capitais tornam-se ferramentas políticas. Luxúria e festas secretas servem como mecanismo de chantagem. Avareza estrutura sistemas financeiros que drenam riqueza. Gula e excesso simbolizam a concentração de recursos. Vaidade é o combustível da manipulação das massas, pois a mente humana é facilmente capturada pelo desejo de reconhecimento e poder. Quando a consciência é substituída pela aparência, a corrente do caos se fortalece. Platão advertiu sobre isso. A mente sem o mundo das ideias degrada a sociedade. Aristóteles forneceu as ferramentas para organizar o mundo das formas. Alexandre utilizou essas ferramentas para dominar territórios. Roma consolidou o modelo imperial. As monarquias o expandiram. O sistema financeiro moderno o refinou. E nós chegamos aqui. Compreender esse percurso é fundamental para entender a corrente do caos. Ela não nasceu ontem. Ela é resultado de séculos de construção de um poder baseado no controle da mente e no afastamento da consciência. O novo poder só emerge quando rompemos a lógica da caverna. Quando deixamos de consumir sombras e buscamos a luz do pensamento consciente. Quando entendemos que a verdadeira dominação não é militar, é mental. Se a estrutura foi construída ao longo da história, ela pode ser transformada. Mas isso exige que o elo que falta deixe de alimentar a sombra e escolha conscientemente sair da caverna. Para compreender como tudo isso foi construído, precisamos abandonar a ingenuidade histórica e analisar como famílias estruturaram sistemas duradouros de poder. Não se trata de teoria fantasiosa sobre 13 famílias secretas. Trata-se de entender como dinastias financeiras moldaram a política, a religião e a cultura ao longo dos séculos. Muito antes da família Rothschild consolidar influência no sistema bancário europeu do século XIX, o modelo já estava em funcionamento no Renascimento italiano. A família Rothschild, fundada por Mayer Amschel Rothschild, nascido em 1744 em Frankfurt, Sacro Império Romano Germânico, falecido em 1812 na mesma cidade, banqueiro e estrategista financeiro, estruturou uma rede bancária internacional baseada em crédito soberano e financiamento de guerras. Esse modelo não surgiu do nada. Ele teve predecessores. No século XV, em Florença, a família Médici construiu o banco mais poderoso da Europa. Giovanni de Bixi iniciou a expansão. Cosimo de Médici consolidou o sistema. A família não era nobre de origem. Era comerciante e banqueira. E compreendeu algo essencial: quem controla o crédito controla reis. Eles financiaram monarquias,
influenciaram decisões políticas e estabeleceram filiais bancárias em várias cidades europeias. Tornaram-se mais ricos que muitos soberanos. Não precisavam de exércitos próprios, pois o poder financeiro substituía a espada. A influência ultrapassou a economia. 2 membros da família tornaram-se papas, Leão X e Clemente VII. O poder espiritual da cristandade estava ligado ao poder bancário. Isso não é simbologia. É registro histórico. O sistema financeiro não apenas sustentava governos, mas penetrava a própria estrutura religiosa. Ao mesmo tempo, a família patrocinou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli. O Renascimento floresceu sob seu mecenato. A arte elevou o espírito humano, mas também serviu para consolidar reputação e poder. A família que financiava reis e papas também moldava o imaginário cultural da Europa. Eles não eram santos. Operavam com pragmatismo, manipulação política e alianças estratégicas. Foram acusados de corrupção, favorecimento e jogos de bastidores. Mas organizaram um sistema bancário sofisticado que antecipou o modelo moderno de crédito internacional. O que hoje associamos à família Rothschild no século XIX, controle de bancos centrais, financiamento de guerras, influência sobre estados, já possuía um embrião no modelo Médici. O mecanismo é simples: emprestar a governos, tornar-se indispensável e transformar dívida em poder. Ao longo dos séculos, esse padrão evoluiu. Impérios caíram, monarquias mudaram, mas o sistema financeiro se tornou cada vez mais central. O poder migrou da espada para o capital. Quando analisamos escândalos contemporâneos envolvendo elites globais ou crises estruturais no Brasil, percebemos que o problema não é novidade histórica. Luxo excessivo, festas privadas, promiscuidade moral e corrupção sempre acompanharam círculos concentrados de poder. A diferença hoje é a escala e a exposição. O que vemos não é um acidente. É continuidade histórica. Mas há uma diferença essencial nesta live. Não estamos aqui para alimentar a tragédia. Estamos aqui para compreender como o sistema foi construído para que possamos propor outra direção. Se o poder financeiro foi estruturado por famílias organizadas, disciplinadas e estrategicamente posicionadas, a mudança também exige organização, consciência e estratégia. A corrente do caos se fortalece quando aceitamos passivamente a repetição do modelo. A corrente do bem exige lucidez. Casos como o de Jeffrey Epstein ou esquemas de corrupção no Brasil revelam fissuras em uma estrutura antiga. Eles mostram que o poder concentrado tende à degradação moral quando não há consciência superior regulando suas ações. A pergunta central permanece: continuaremos apenas reagindo aos escândalos ou entenderemos o sistema para transformá-lo? O novo poder não nasce da ingenuidade nem da revolta cega. Ele nasce do entendimento profundo da história e da decisão de não reproduzir o mesmo padrão. Você não é espectador. Você é parte da estrutura. E é exatamente por isso que pode ser o elo que muda a direção da corrente. Esqueçam a versão romantizada que aprenderam nos livros de história. Florença não era apenas o berço das artes e do Renascimento. A realidade do século XV era muito mais suja, mais violenta e mais perigosa. A cidade não era um museu a céu aberto. Era um tanque de tubarões. Famílias rivais erguiam torres dentro da própria cidade para se proteger e guerrear umas contra as outras. Conspirações, emboscadas e assassinatos faziam parte da rotina. O sangue corria nas calçadas quase com a mesma frequência que o vinho nas tavernas. A expectativa de vida muitas vezes era definida pela velocidade com que alguém conseguia sacar uma adaga. Foi nesse cenário de caos explícito que os Médici surgiram. Não como nobres de sangue azul. Não como românticos patrocinadores de artistas. Surgiram como oportunistas implacáveis que entenderam antes de todos que o ouro pesava mais que a espada. A origem deles não estava nos palácios de mármore. Vinha de raízes humildes e obscuras nas regiões agrárias da Toscana, muito longe da aristocracia tradicional. Oficialmente eram comerciantes de lã e tecidos. Nos bastidores, porém, estruturaram um sistema financeiro duro, baseado em empréstimos, juros severos e dependência econômica. Emprestavam dinheiro fora de limites prudentes e cobravam juros abusivos. A dívida não era apenas financeira. Tornava-se política. Quem devia ficava servil aos interesses de quem emprestava. Eram desprezados pela velha aristocracia florentina, especialmente pela família Albizzi, que os via como novos ricos sem tradição. O que lhes faltava em linhagem, sobrava em astúcia e vontade de crescer a qualquer custo.
O modelo é familiar. Crédito fácil que depois se transforma em prisão financeira. Mecanismos que lembram sistemas modernos de crédito consignado, onde aposentados e servidores recebem ofertas sedutoras e depois ficam aprisionados em juros pesados. A lógica é a mesma: transformar necessidade em instrumento de controle. Enquanto isso, patrocinavam arte, financiavam construções grandiosas e moldavam a imagem pública da cidade. O renascimento artístico florescia, mas por trás havia cálculo, estratégia e consolidação de poder. A história mostra que elites sempre criaram ambientes reservados onde decisões reais são tomadas longe do olhar público. Mansões em capitais políticas, festas privadas em praias exclusivas como Trancoso, encontros em resorts isolados à beira de represas, onde políticos, membros da elite judiciária e artística se encontram em círculos fechados. Esse padrão não nasceu hoje. Ele acompanha a concentração de poder desde muito antes. Transferências milionárias para paraísos fiscais e blindagens patrimoniais sofisticadas seguem a mesma lógica histórica: preservar influência e proteger interesses. Florença era violenta e estratégica. Os Médici aprenderam a transformar caos em domínio financeiro. Entender essa construção é essencial para compreender como a corrente do caos foi sendo alimentada ao longo dos séculos. É claro que não se pode comparar diretamente os modelos daquela época com os atuais. No século XV as notícias corriam a cavalo. Hoje circulam pela internet em tempo imediato. A tecnologia mudou. A lógica do poder não. A ascensão dos Médici começa com Giovanni de Bicci de Médici, nascido em 1360 em Florença e falecido em 1429 na mesma cidade. Banqueiro, fundador do Banco Médici, ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar exércitos, mas em pagar os soldados. Operava nas sombras. Enquanto rivais se matavam pela glória dos cargos públicos, ele escolhia bastidor, cálculo e rede silenciosa de influência. Sua grande aposta foi financiar Baldassarre Cossa, figura controversa que disputava o trono papal no meio do grande cisma da Igreja. Era um investimento de altíssimo risco. Se Cossa perdesse, o banco poderia quebrar. Mas o cálculo funcionou. Cossa assumiu o papado como João XXIII. Com essa vitória, os Médici passaram a administrar a engrenagem financeira mais poderosa do Ocidente. A conta do Vaticano estava sob sua influência. A Igreja recebia dízimos, doações e tributos das monarquias e dos fiéis espalhados por toda a Europa. Antes de o dinheiro chegar a Roma, passava pelas casas bancárias dos Médici. Cada moeda entregue por camponeses com medo do inferno, cada valor enviado por reis e nobres, era administrado por eles. Tornaram-se, na prática, os banqueiros de Deus. Mas havia um problema técnico. A usura era proibida e considerada pecado mortal. Cobrar juros poderia levar à condenação espiritual. A solução foi disfarçar o juro no câmbio. O comerciante depositava florins em Florença e recebia libras em Londres. Meses depois, a diferença aparecia como taxa de conversão e custo de transporte. O lucro estava embutido na operação cambial. Foi o início de uma engenharia financeira sofisticada. Não se falava em lavagem de dinheiro, mas já se praticava a ocultação estrutural de rendimentos. Eles estruturaram também uma rede de filiais. Um gerente em Londres, outro em Amsterdã, outro em Paris. Todos conectados por mensageiros privados. Quando surgia uma crise política, a informação chegava primeiro ao banco. Quem sabia antes manipulava crédito, pressionava monarquias e escolhia quem sobreviveria financeiramente. Criaram a carta de crédito. Comerciantes podiam viajar sem transportar ouro físico. Depositavam em uma cidade e sacavam em outra. Diminuía-se o risco de roubo e aumentava-se o controle do banco sobre o comércio europeu. Ali se formava o embrião do sistema bancário moderno. O padrão permanece reconhecível nos dias atuais. Quando se fala em títulos de dívida sem lastro sólido, em estruturas financeiras montadas sobre papéis de valor duvidoso, em operações envolvendo títulos públicos e decisões judiciais que interferem no fluxo bilionário de precatórios, percebe-se que o mecanismo continua o mesmo: transformar papel em poder. O escândalo envolvendo o Banco Master, com discussões sobre uso de títulos de dívida questionáveis e operações associadas a precatórios, revela como instrumentos financeiros podem ser estruturados para gerar crédito artificial e ampliar influência. Quando tribunais autorizam liberações bilionárias e decisões judiciais impactam o fluxo desses valores, o sistema mostra que dívida e poder continuam interligados. A lógica não é nova.
Muda o nome, muda o país, muda o instrumento. Permanece o princípio. Ao final da vida de Giovannini, a família acumulava enorme riqueza e influência financeira. Ainda era odiada pela velha aristocracia de Florença. Tinham dinheiro. Tinham rede. Tinham acesso à estrutura religiosa. Mas ainda não haviam consolidado completamente o domínio político que viria depois. Quando Giovannini morreu, a família controlava a chave do cofre, mas ainda não tinha o poder político absoluto. Tinham o dinheiro. Faltava o comando direto da cidade. A inveja é a sombra do sucesso. E os rivais estavam afiando as facas. Queriam derrubar aqueles banqueiros arrogantes que haviam subido rápido demais. A morte do patriarca deixou seu filho Cosimo de Médici, nascido em 1389 em Florença e falecido em 1464 na mesma cidade, conhecido como Cosimo, o Velho, com a maior fortuna da Europa. Ele carregava nas costas um alvo gigantesco. A guerra pelo controle total de Florença estava apenas começando. A ascensão de Cosimo não foi pacífica. Foi um jogo de xadrez jogado com vidas humanas. A família rival, os Albizzi, percebeu que desapareceria se não neutralizasse os banqueiros. Em um movimento rápido, prenderam Cosimo na torre do palácio, acusando-o de traição e planejando sua execução. Trancado numa cela pequena, Cosimo recusava comer qualquer coisa que não fosse ovo cozido, com medo de envenenamento. Ele sabia que a sentença de morte estava praticamente decidida e que sua cabeça poderia rolar a qualquer momento. A história mostra que quem desafia o sistema costuma pagar um preço alto. Foi nesse momento que o dinheiro mostrou ser mais poderoso que a lei. Dentro da cela, Cosimo começou a comprar soldados e influenciar juízes. A pena de morte transformou-se em exílio. A justiça em Florença, como tantas vezes se vê em outros tempos e lugares, tinha preço. Cosimo partiu para Veneza não como derrotado, mas como estrategista. Levou consigo sua família e, principalmente, o capital. Ao transferir o centro financeiro, drenou o fluxo de crédito de Florença. A cidade começou a sentir o impacto. Construções pararam. Comerciantes ficaram sem financiamento. A economia entrou em crise. A fome e o desemprego alimentaram revoltas contra a velha nobreza. Ficou claro que quem controla o fluxo de capital controla o futuro da nação. O retorno de Cosimo foi triunfal, digno de um imperador romano. Mas ele havia aprendido. Decidiu que nunca mais ocuparia cargo público formal. Aperfeiçoou a arte de governar nas sombras. Colocava homens de confiança nos cargos-chave, financiava campanhas, pagava dívidas e transformava políticos independentes. Decisões cruciais eram tomadas em jantares privados, encontros reservados e ambientes longe dos olhos do público. Ele tornou-se o capo original do sistema financeiro político. A estratégia era simples e eficaz: nunca aparecer demais, mas controlar tudo. Manter a fachada de república democrática enquanto o banco definia quem subiria e quem cairia. Florença continuava votando. As urnas eram abertas. Mas apenas nomes previamente aprovados pelo banco tinham chance real. A sensação de escolha era preservada. O controle permanecia concentrado. O método não desapareceu com o tempo. Grandes conglomerados financeiros, fundos bilionários e redes de capital moderno seguem lógica semelhante: influência indireta, financiamento estratégico, poder sem exposição excessiva. A influência dessa família na história é tão grande que inspirou uma série, Médici, Mestres de Florença, é uma aclamada série de drama histórico sobre a poderosa família florentina que impulsionou o Renascimento. Estrelada por Dustin Hoffman, Richard Madden e Daniel Sharma, a trama, com 3 temporadas de 2016 a 2019, disponíveis na Netflix, foca na ascensão política e bancária de Cosimo e, posteriormente, de Lorenzo de Médici. Para consolidar definitivamente sua posição, Cosimo trouxe para Florença o Concílio de Florença, entre 1438 e 1439. Hospedou o Papa, o imperador bizantino e cardeais durante meses. A cidade tornou-se o centro do mundo cristão naquele momento. Discutia-se a união das igrejas e o futuro da cristandade. Tudo financiado pelo ouro dos Médici. Esse gesto elevou a família a um patamar que dinheiro isolado não compraria: legitimidade internacional. Deixaram de ser vistos apenas como agiotas poderosos. Passaram a ser reconhecidos como líderes globais da política e da fé. A família Médici percebeu que precisava proteger e legitimar a própria fortuna.
Entenderam que a arte era o mecanismo mais sofisticado para isso. Não patrocinaram apenas por amor estético. Patrocinaram porque a arte era a melhor estratégia para blindar riqueza e reputação. Florença produziu nomes gigantescos como Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, mais tarde, Michelangelo Buonarroti. Esses artistas não floresceram isoladamente. Floresceram dentro de um sistema financiado por uma família que sabia transformar cultura em poder. Ao financiar igrejas, palácios, esculturas e projetos arquitetônicos monumentais, os Médici compravam algo mais valioso que ouro: a afeição do povo. A arte virou propaganda política de altíssimo nível. Enquanto a população se encantava com beleza e grandiosidade, a família consolidava domínio. Cosimo morreu e o controle passou para seu filho Piero de Médici, conhecido como Piero, o Gotoso, que governou pouco tempo por causa de sua saúde frágil. Logo surgiu Lourenço de Médici, conhecido como Lourenço, o Magnífico. Lourenço era diplomata brilhante, poeta talentoso e estrategista político refinado, mas um banqueiro desorganizado. Cresceu em ambiente de luxo, cercado de arte e prestígio. Não conheceu a fome e o sacrifício que marcaram a geração anterior. Sob sua gestão, o banco começou a sangrar. Festas extravagantes e festivais públicos mantinham a imagem da família, mas as filiais europeias sofriam com má administração. Algumas começaram a fechar. Lourenço vivia como um príncipe sem coroa, gerando inveja e ódio em outras famílias poderosas. Com a deterioração financeira, passou a utilizar recursos públicos para sustentar o banco. Hoje isso seria chamado de desvio de verba. Naquele tempo era tratado como arranjo político. A família rival, os Pazzi, apoiada pelo Papa Sisto IV, organizou um golpe brutal. O plano era eliminar Lourenço e seu irmão Juliano dentro da Catedral de Santa Maria del Fiore, durante a missa de Páscoa. Escolheram o momento da elevação da hóstia, quando estariam desarmados. No domingo de Páscoa de 1478, o ataque foi executado. Juliano foi esfaqueado diversas vezes e morreu no local. Lourenço também foi ferido no pescoço, mas conseguiu fugir para a sacristia e se proteger atrás de portas reforçadas. A cidade reagiu com fúria. Os conspiradores foram perseguidos, linchados e enforcados. Inclusive o arcebispo de Pisa foi capturado e morto. Os corpos ficaram expostos por dias. O medo consolidou o poder. Leonardo da Vinci estava presente no momento da execução de um dos assassinos, Baronelli, e fez um desenho do enforcado. O Papa Sisto IV, indignado com a execução do arcebispo, excomungou Lourenço e declarou guerra a Florença. Aliou-se ao rei de Nápoles. Exércitos cercaram a cidade. Sem recursos militares suficientes, Lourenço tomou uma decisão ousada. Navegou até Nápoles e negociou diretamente com o rei. Convenceu-o de que uma Itália equilibrada entre Florença e Nápoles era melhor do que uma península dominada exclusivamente pela Igreja. Conseguiu quebrar a aliança e salvar Florença. Nesse momento tornou-se o fiel da balança da política italiana. No auge de sua influência, transformou seu jardim em uma escola de arte. Ali descobriu um jovem talentoso chamado Michelangelo. Trouxe-o para morar no palácio, patrocinou sua formação e ajudou a moldar um dos maiores gênios da história. Garantiu que o nome Médici fosse associado à genialidade artística da humanidade. Arte, política e poder estavam definitivamente fundidos. E tudo isso preparava o próximo movimento de Lourenço, ampliar ainda mais a influência da família dentro da própria igreja. Com a morte de Lourenço, o castelo de areia começou a ruir. A família foi expulsa de Florença por fanáticos religiosos que viam nas obras de arte sinais de corrupção e influência demoníaca. O pregador Girolamo Savonarola liderava um movimento que condenava luxo, vaidade e poder mundano. Parecia o fim. Os Médici estavam no exílio. A fortuna diminuída. O controle político perdido. Mas havia um último plano. Desde pequeno, o filho de Lourenço, Giovannini di Lorenzo de Médici, não foi preparado para ser banqueiro. Foi preparado para algo mais profundo: infiltrar-se no centro do sistema mais poderoso do mundo ocidental, a Igreja Católica. Era uma jogada fria. Se não conseguissem controlar os reis da terra, controlariam o reino dos céus. Giovanni foi feito cardeal aos 13 anos de idade. Uma posição garantida por influência, ouro e articulação política. A família assegurava assim uma voz dentro do conclave, mesmo enquanto seus membros sofriam no exílio.
Enquanto os irmãos lutavam para sobreviver politicamente, Giovannini cultivava relações no Vaticano. Prometia favores futuros, distribuía expectativas de poder e mantinha viva a rede de influência. Quando o Papa Júlio II morreu em 1513, o conclave não foi apenas uma reunião espiritual. Foi uma disputa intensa por votos. Giovannini utilizou o que restava da fortuna familiar e sua habilidade diplomática para consolidar apoio. A fumaça branca saiu da Capela Sistina. Habemus Papam. Giovanni tornou-se o Papa Leão X. Sua frase atribuída ficou marcada pela irreverência com que encarava o poder. Deus nos deu o papado, agora vamos desfrutá-lo. O pontificado de Leão X foi símbolo de luxo e extravagância. Festas, banquetes opulentos, espetáculos públicos e gastos excessivos marcaram seu governo. O dinheiro da igreja financiava celebrações, patronato artístico e a continuidade de obras grandiosas, como a construção da nova Basílica de São Pedro em Roma. Artistas como Rafael Sanzio foram contratados para decorar os aposentos papais. A arte continuava servindo ao poder. Mas o cofre de São Pedro começou a esvaziar. Para sustentar despesas e concluir a basílica, a Cúria intensificou a prática da venda de indulgências. Na prática, oferecia-se ao fiel a possibilidade de reduzir penas espirituais mediante pagamento em dinheiro. A salvação transformava-se em transação. Esse comércio de indulgências foi o estupim de uma ruptura histórica. Martinho Lutero, nascido em 1483 em Eisleben, Saxonia, e falecido em 1546 na mesma cidade, monge agostiniano e teólogo alemão, revoltado com a corrupção e com a venda de indulgências, afixou em 1517 suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, denunciando práticas que considerava distorções da fé cristã. Leão X subestimou o impacto. Tratou a revolta como problema localizado. O erro foi monumental. A reforma protestante dividiu a cristandade, retirou da Igreja Católica metade da Europa e desencadeou séculos de conflitos religiosos e políticos. Mesmo após esse abalo, a família ainda conseguiu colocar outro membro no trono papal. Giulio de Médici, primo de Giovannini, tornou-se o Papa Clemente VII em 1523. Seu pontificado enfrentou turbulência ainda maior. Envolvido em alianças políticas instáveis entre França e o Império de Carlos V, acabou provocando um dos eventos mais traumáticos da história da Igreja, o saque de Roma em 1527. Mercenários do imperador invadiram a cidade, saquearam igrejas, palácios e casas, e mergulharam Roma no caos. O sonho de controlar definitivamente o trono espiritual do Ocidente revelou seu preço. O poder conquistado pelo ouro e pela estratégia agora enfrentava as consequências acumuladas ao longo de gerações. O fim da família Médici não ocorreu com uma batalha decisiva nem com uma invasão espetacular. O declínio foi silencioso, interno, gradual. A dinastia que financiou o Renascimento, sustentou papas, dominou Florença e transformou banqueiros em príncipes começou a perder força quando a sucessão se tornou frágil e o poder deixou de se renovar. Antes do encerramento definitivo na Toscana, duas mulheres da Casa Médici projetaram o nome da família no centro da monarquia francesa. Catarina de Médici 1589 nasceu em Florença no Grão-Ducado da Toscana e morreu em Blois na França. Rainha consorte de Henrique II e depois regente da França, governou em meio às guerras religiosas entre católicos e protestantes. Sua atuação política foi marcada por estratégias duras, alianças calculadas e controle dos filhos que ocuparam o trono. A associação ao massacre da Noite de São Bartolomeu consolidou sua reputação sombria. O uso constante de roupas negras após a morte do marido reforçou o apelido de Rainha Negra. Catarina representou a capacidade dos Médici de exercer poder além da Itália. Maria de Médici 1642 nasceu em Florença no Grão-Ducado da Toscana e morreu em Colônia no Sacro Império Romano Germânico. Tornou-se rainha da França ao casar-se com Henrique IV. Após o assassinato do rei, assumiu a regência em nome do filho Luís XIII. Tentou manter influência política e fortalecer alianças, mas enfrentou oposição interna e terminou afastada da corte. A presença dos Médici na França demonstrou alcance internacional, mas também revelou os limites do poder dinástico fora de sua base original. Na Toscana, a linha masculina aproximava-se do fim. Gian Gastone de Médici 1737 nasceu e morreu em Florença no Grão-Ducado da Toscana. O último grão-duque da Toscana da Casa Médici, governou sem herdeiros.
Seu período marcou o encerramento da dinastia no plano político. Com sua morte, a Casa Médici deixou de governar. O ato final que definiu o legado da família veio por meio de Ana Maria Luísa de Médici 1667-1743, nascida e falecida em Florença no Grão-Ducado da Toscana, última representante da linhagem. Em 1737 firmou o pacto de família com o governo da Toscana. Pelo acordo, todo o patrimônio artístico acumulado pelos Médici seria entregue ao Estado sob uma condição clara e permanente: nenhuma obra poderia sair de Florença. Pinturas, esculturas, bibliotecas e coleções permaneceriam vinculadas à cidade. Com essa decisão, Ana Maria Luísa evitou a dispersão do acervo e transformou o fim político da dinastia em permanência cultural. O governo terminou. O sobrenome deixou de ocupar o trono. Mas a herança artística consolidou o nome Médici na história europeia de forma definitiva. A história da humanidade e dos impérios sempre esteve marcada pelo mesmo movimento. O auge da elite seguido pela queda. Do Império dos Orientes que entraram em decadência Babilônia, dos persas ao Império Grego e Romano, das monarquias europeias ao atual Império Anglo-Americano, o roteiro se repete. A ascensão concentra riqueza, poder e influência. Depois vem a corrupção interna e a fragmentação. O que acontece atualmente é reflexo de uma humanidade que ainda não compreende que a evolução é um elo na corrente do bem e insiste em fortalecer a corrente do caos. Os movimentos migratórios acompanham os centros de poder. Povos casarianos da região da Ucrânia e da Geórgia migram para a Alemanha, depois para Veneza, onde se consolidam como magos negros. De Veneza seguem para Amsterdã, alcançam a City of London, atravessam o oceano até Manhattan e estruturam bancos centrais e sistemas financeiros globais. A geografia muda, mas a lógica permanece. Sempre há famílias e elites que se movem em direção ao núcleo do comando mundial. O impulso que sustenta essa trajetória é o mesmo ao longo dos séculos. Luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e vaidade tornam-se forças dominantes nas estruturas de poder. Médici, Rothschild e tantas outras dinastias repetem o mesmo padrão humano. A história se transforma em ciclo porque os impulsos internos não são superados. Mas tudo isso também faz parte da evolução. Podemos dizer Lúcifer, podemos dizer Satã, Diabo, Serpente ou Dragão do Apocalipse. Muitos nomes para o mesmo princípio. Não é uma pessoa específica, mas um poder negativo, antidivino, anticrístico, compreendido como entidade cósmica ou astral que inspira pensamentos pela inteligência. A estratégia desse poder é a sabotagem das leis cósmicas da evolução. Ele tenta frustrar, impedir e adulterar o desenvolvimento da humanidade. Entretanto, a oposição é necessária. A resistência produz crescimento. Sem dificuldade não há superação. No livro A Gnose de Princeton, associado ao ambiente intelectual da Universidade de Princeton, afirma-se que sem resistência não há evolução. Onde não há luta, tensão e tentação, não há progresso. Se tudo fosse fácil, a humanidade estagnaria no mesmo nível. O autor Raymond Rouyer fala dessa nova gnose, que nasceu há alguns anos nas universidades de Princeton e de Pasadena, nos meios científicos pelo qual transitam físicos, astrônomos, cosmólogos e biólogos e que procura a evolução do conhecimento humano, renovando as relações entre ciência, filosofia e religião, unindo-as. Assim, Lúcifer torna-se um fator de evolução aparentemente hostil, mas funcional dentro do processo. O Cristo representa o polo positivo que conduz na vanguarda. O Anticristo representa o polo negativo que atua na retaguarda. Os dois polos são necessários para o movimento evolutivo. A humanidade cresce entre a tensão dessas duas forças. Um outro exemplo da corrente do caos é a conquista daquilo que sempre foi dádiva da natureza e passa a ser tratado como ouro azul. Dizem que a terceira grande guerra seria pela luta da água. A lógica é simples. Quem controla a água controla a vida. Em dezembro de 2020 ocorreu um marco silencioso. A água começou a ser negociada no mercado futuro de Wall Street, ao lado do petróleo e do ouro. A água transformou-se em ativo especulativo. Passou a ter preço indexado, administrado por algoritmos e por operadores financeiros em Nova York. Um bem comum tornou-se commodity. A narrativa de escassez foi trabalhada com insistência. Defesa do meio ambiente, crise hídrica, emergência climática. O discurso constrói o terreno psicológico. A velha lei da oferta e da demanda é ativada. Convence-se a população de que a água está acabando. Em seguida, apresenta-se o preço como inevitável.
Estratégia conhecida. Primeiro cria-se o medo, depois oferece-se o mecanismo de controle. A família Rothschild, nome corretamente grafado, representa para você a continuidade histórica das dinastias financeiras que aprenderam a operar o poder por meio do sistema bancário moderno. Mayer Amschel Rothschild, 1744-1812 nasceu e morreu em Frankfurt no Sacro Império Romano Germânico, banqueiro e fundador da dinastia financeira que estruturou filiais em capitais europeias e consolidou um modelo de crédito internacional. Desde o século XIX, essa dinastia substituiu antigas casas como os Médici na arquitetura financeira europeia. Emprestar dinheiro a governos, financiar infraestrutura, controlar dívida soberana. Essa foi a estratégia central. Eles compreenderam que o papel moeda pode perder valor. Impérios monetários podem ruir. Mas terra, água e ar permanecem como fundamentos da vida. Financiar ferrovias, infraestrutura e até o Canal de Suez foi parte dessa lógica de expansão e monopólio. O sistema financeiro moderno nasce dessa engenharia. Hoje, a água entra nesse tabuleiro. Fundos compram direitos de uso. Empresas de saneamento mudam de controle. No Brasil, por exemplo, basta observar o interesse internacional nas companhias de água e saneamento. A Amazônia torna-se área estratégica não apenas por biodiversidade, mas por reservas hídricas. Um antigo executivo da Nestlé declarou que considerar a água um direito humano absoluto era uma visão extrema e que ela deveria ter valor como qualquer alimento. Essa frase sintetiza o dogma corporativo. Os rios sagrados tornam-se itens de balanço patrimonial. A pergunta central não é sobre políticos que mudam a cada 4 anos. A questão envolve dinastias que operam por séculos. Quem tem capital suficiente para adquirir direitos globais sobre recursos essenciais? Quem lucra com a escassez? Quem arquitetou o sistema financeiro que transforma a necessidade vital em instrumento de poder? Se no século XX o domínio estava ligado ao petróleo e à energia, no século XXI o comando desloca-se para a água. Pode-se viver sem petróleo. Não se vive sem água. Ao financiar a biologia humana, grupos financeiros estariam repetindo a lógica que antes financiava reinos e igrejas. Lá se dominava o reino dos céus. Agora busca-se dominar os fundamentos da terra. Além do projeto da água surge outro movimento audacioso, o crédito de carbono. A atmosfera também entra no sistema de precificação. O ar torna-se passível de mercado. Para que esse plano funcione, a narrativa de escassez é novamente construída. A mídia trabalha o tema com exaustão. A psicologia coletiva é moldada. Oferta e demanda manipuladas. Medo e necessidade transformados em valor de mercado. O monopólio segue como linha estratégica. Terra, água e ar como ativos estruturais. Estamos diante de mais um elo da corrente do caos, onde aquilo que era comum se torna instrumento de controle financeiro global. O mesmo movimento que se observa na água repete-se agora na tecnocracia. A tentativa de criar uma moeda digital, ou de transformar criptomoedas como o Bitcoin em eixo central do sistema financeiro, pode ser vista como uma nova etapa da disputa pelo domínio das massas. O Bitcoin surgiu em 2008, quando um documento técnico foi publicado sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Em 2009 a rede entrou em funcionamento como sistema descentralizado, baseado em blockchain, prometendo independência em relação aos bancos centrais. A proposta original era retirar o controle da emissão monetária das mãos das autoridades estatais e colocá-lo em um protocolo matemático com oferta limitada. A ideia de escassez programada criou o fascínio. Pela primeira vez, uma moeda digital não dependeria diretamente de um governo. No entanto, ao longo dos anos o mercado de criptomoedas passou por ciclos extremos de valorização e queda. Grandes fundos institucionais entraram no jogo. Bancos, gestores de ativos e governos começaram a comprar em momentos de baixa. Ao mesmo tempo, regulações e discursos sobre risco, fraude e necessidade de controle passaram a ganhar força. O modelo que nasceu como alternativa ao sistema passou a ser integrado a ele. Dentro dessa visão, quando o mercado é derrubado por crises ou por decisões regulatórias, o preço cai e os grandes capitais acumulam posições. Pequenos investidores são eliminados pelo medo ou pela liquidação forçada. Forma-se um sistema especulativo que reduz a possibilidade de surgimento de novos ricos independentes do sistema bancário tradicional. A promessa de libertação financeira torna-se novamente dependente de plataformas, custodiantes e estruturas que dialogam com bancos centrais. Paralelamente,
Governos passaram a desenvolver moedas digitais oficiais. Nos Estados Unidos discute-se o dólar digital associado ao conceito de Central Bank Digital Currency. No Brasil, o Banco Central desenvolve o DREX. A União Europeia trabalha o euro digital. A China já opera o yuan digital. Além disso, existem stablecoins como o USD e USD, que vinculam moedas criptográficas ao dólar tradicional. Essas iniciativas colocam o dinheiro sob rastreamento total, com capacidade de programação e controle direto pelo emissor. Dentro do seu pensamento, surge a pergunta central: estaria a tecnocracia criando uma nova camada de elite financeira? Um sistema onde cada transação pode ser monitorada, bloqueada ou direcionada. A moeda deixa de ser apenas meio de troca e passa a ser instrumento de governança social. Você associa essa lógica à continuidade histórica de dinastias financeiras como os Rothschild, que desde o século XIX estruturaram um sistema de crédito internacional e financiaram governos. No início do século XX, guerras mundiais redesenharam fronteiras e consolidaram bancos centrais nacionais integrados a um modelo global de financiamento. A emissão monetária passou a ser coordenada por instituições centrais e a dívida pública tornou-se instrumento de poder. Se no passado o domínio esteve ligado ao ouro, depois ao petróleo, agora desloca-se para dados, algoritmos e moedas digitais. A promessa de descentralização pode transformar-se em hipercentralização. O discurso de inovação pode esconder nova arquitetura de controle. Assim como a água foi transformada em ativo financeiro, o dinheiro digital pode tornar-se ferramenta de vigilância e de manutenção da corrente do caos. A tecnocracia não precisa de exércitos visíveis. Ela opera por código, por contratos inteligentes, por sistemas automatizados. O controle não é imposto apenas pela força, mas pela infraestrutura digital que organiza a vida cotidiana. A questão que emerge é se estamos diante de um novo modelo de emancipação financeira ou de uma sofisticada reorganização do mesmo poder que sempre buscou concentrar comando e reduzir a autonomia. Existe um caminho para sair da corrente do caos. Esse caminho não nasce de grandes estruturas centralizadas, porque toda estrutura que cresce demais torna-se alvo do próprio sistema que deseja combatê-la. O caminho está na construção da corrente do bem, formada por consciência desperta e inteligência aplicada com propósito. A proposta da Metacosmo e do sistema pedagógico da inteligência natural parte dessa compreensão. Não se trata de criar um império alternativo, mas de formar núcleos de resistência conscientes, pessoas que integrem inteligência com consciência, técnica com ética, conhecimento com responsabilidade. A verdadeira transformação não começa em bancos centrais nem em grandes corporações. Começa no indivíduo que decide agir diferente. Há exemplos concretos dessa corrente do bem. Michael Sheen, 1969, nascido em Newport, no país de Gales, ator britânico reconhecido internacionalmente, tomou uma decisão que rompe com a lógica da acumulação e da especulação. Em 2025 investiu 100 mil libras do próprio bolso para comprar aproximadamente 1 milhão de libras em dívidas no mercado secundário e simplesmente cancelá-las. Cerca de 900 pessoas em sua região natal foram beneficiadas. Ele criou uma empresa de aquisição de dívidas, comprou os débitos por valores muito inferiores aos originais e, ao invés de cobrar, perdoou. Cartões de crédito, cheque especial, financiamentos de carro. Não eram luxos, eram necessidades básicas. A inspiração surgiu após conversa em um café em Port Talbot, onde ouviu relatos de trabalhadores siderúrgicos que haviam perdido seus empregos com o fechamento da última usina da região. Esse gesto não foi isolado. Em 2019, quando o financiamento da Copa do Mundo de pessoas em situação de rua em Cardiff foi cancelado pouco antes do evento, ele vendeu propriedades nos Estados Unidos e no país de Gales para garantir que o torneio acontecesse. O evento reuniu mais de 500 jogadores de cerca de 50 países. Além disso, ele anunciou recentemente que financiaria a fundação de um novo teatro para o país de Gales, depois que o Teatro Nacional Galês anunciou que fecharia suas portas. Em dezembro de 2021, declarou-se oficialmente um ator sem fins lucrativos, comprometendo-se a direcionar grande parte de seus ganhos futuros para causas sociais. A iniciativa de perdão de dívidas foi documentada no programa Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway, exibido pela Channel 4. Sheen conta que decidiu fazer alguma coisa para ajudar os moradores da cidade, depois que soube da história dos 2.800 siderúrgicos de Port Talbot que iriam perder seus empregos com o fechamento da última usina siderúrgica, em 2024. Esse tipo de ação demonstra que a integração entre inteligência e consciência gera impacto real. Não é discurso, é prática.
Não depende de dominar o sistema global, mas de agir dentro dele com outra lógica. A corrente do bem se constrói quando alguém decide usar recursos, influência e conhecimento para libertar e não para aprisionar. Talvez o caminho para um mundo bem melhor não esteja em derrubar estruturas pela força, mas em formar consciências capazes de usar a inteligência de maneira ética. Quando a inteligência natural se une à responsabilidade moral, surge um modelo de resistência que não pode ser facilmente minado, porque não depende de monopólio, depende de consciência. A corrente do bem não nasce apenas de discursos grandiosos. Ela se revela nas ações concretas que reorganizam o tecido invisível da sociedade. São gestos simples, repetidos, que constroem um campo diferente de convivência humana. O café pago para o próximo é um exemplo claro. Alguém decide pagar o café do carro que está atrás na fila. A pessoa seguinte, tocada pelo gesto, repete a ação. Já houve casos em que centenas de pessoas mantiveram essa sequência. Não há liderança formal, não há estrutura central. Apenas decisão individual que gera efeito dominó. O bem se multiplica pela imitação consciente. Os restaurantes solidários e o chamado café suspenso seguem a mesma lógica. Uma pessoa paga uma refeição extra. Outra, em necessidade, pode consumir depois. Não há interrogatório, não há humilhação. O gesto transforma-se em infraestrutura social invisível, baseada em confiança. O bem deixa de ser evento isolado e passa a ser mecanismo contínuo. As bibliotecas de rua e as doações anônimas de livros revelam outra dimensão. Alguém deposita conhecimento em um espaço público, sem controle e sem cobrança. Quem precisa, leva. Quem lê, pode devolver ou compartilhar. É uma rede construída sobre confiança mútua. Pequenos atos que ampliam consciência e criam vínculo social. A doação de sangue ou de medula é um elo literal de vida. Um único doador pode salvar várias pessoas. Muitas vezes não conhece quem recebe. O gesto ultrapassa ideologias, fronteiras e diferenças. Aqui o elo não é apenas simbólico, é biológico. A vida de um depende da decisão generosa de outro. Nas tragédias, como enchentes e crises humanitárias, a corrente do bem aparece de forma ainda mais evidente. Pessoas comuns se organizam espontaneamente. Doam tempo, alimento, abrigo. Ajudam desconhecidos. Quando grandes estruturas falham, a rede humana surge como resposta imediata. É a consciência coletiva reagindo antes da burocracia. E existem os gestos cotidianos, quase invisíveis, mas fundamentais. Segurar uma porta. Ajudar alguém a atravessar a rua, como um deficiente visual no farol. Ouvir com atenção alguém que precisa falar. Esses atos não ganham manchetes, mas sustentam a civilização silenciosamente. São os mais constantes e talvez os mais transformadores. A corrente do bem não depende de impérios, bancos ou algoritmos. Ela depende de escolhas individuais que se conectam. Cada gesto consciente fortalece uma rede invisível de cooperação. Quando a inteligência se une à consciência, o bem deixa de ser ideal abstrato e torna-se prática diária. É assim que um mundo bem melhor começa a ser construído. A corrente do bem também aparece nas telas do cinema como representação simbólica do que é possível quando a consciência decide agir. O filme A Corrente do Bem 2000 foi dirigido por Mimi Leder e inspirado no romance de Catherine Ryan Hyde. Ambientado em Las Vegas, apresenta a história de Trevor M. McKinney, um garoto de 12 anos que recebe na escola um desafio simples: pensar em algo que possa mudar o mundo. Trevor cria uma proposta direta e poderosa. Em vez de devolver um favor a quem o ajudou, cada pessoa ajudaria 3 outras pessoas. Essas 3 ajudariam mais 3. Forma-se uma rede exponencial de solidariedade. Não é caridade vertical, é multiplicação horizontal. No início há dúvidas. O próprio professor questiona se algo tão simples poderia realmente gerar impacto. Mas o gesto se espalha. Pessoas desconhecidas começam a agir umas pelas outras. Pequenas ações transformam trajetórias. A ideia ultrapassa o controle de quem a iniciou. O filme revela uma verdade essencial. A transformação não começa em grandes estruturas. Começa em uma decisão individual. Um único ato consciente pode desencadear centenas de outros. O efeito dominó do bem é tão real quanto qualquer sistema de poder. A mensagem é clara. Pequenas ações têm força estrutural quando multiplicadas. A corrente do bem não depende de riqueza, posição social ou autoridade.
Depende de intenção e continuidade. O cinema apenas dramatiza aquilo que na vida real já é possível. Quando a inteligência se une à consciência, a mudança deixa de ser teoria e passa a ser prática. A corrente do bem deixa de ser metáfora e torna-se movimento. Outro exemplo da corrente do bem aparece no filme Wonder 2017, conhecido no Brasil como Extraordinário, dirigido por Stephen Chbosky e baseado no romance de Rua J. Palácio. O elenco conta com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay no papel de Algy Puma. A história retrata um garoto de 10 anos com síndrome de Treacher-Collins, condição genética que provoca deformidade facial. Após anos estudando em casa, ele passa a frequentar uma escola regular pela primeira vez. O ambiente escolar torna-se campo de prova. Bullying, rejeição e olhares de estranhamento aparecem logo no início. A inspiração para o livro surgiu quando Raquel J. Palácio levou o filho para tomar sorvete e encontraram uma criança com a mesma síndrome. O filho reagiu chorando. A autora percebeu ali a necessidade de contar uma história que ensinasse empatia e compreensão. A cena acabou sendo incorporada à própria narrativa. O filme mostra que a corrente do bem não se constrói apenas por grandes atos heróicos. Ela nasce na escolha diária de agir com gentileza. Colegas que decidem defender, professores que escolhem acolher, familiares que sustentam emocionalmente. A força familiar torna-se base. A empatia transforma o ambiente. A mensagem central é clara. Diferenças não diminuem a dignidade de ninguém. A verdadeira essência não está na aparência, mas na coragem, na bondade e na capacidade de amar. O bem não elimina a dor imediatamente, mas cria resistência para atravessá-la. Assim como na proposta da corrente do bem, Wonder mostra que pequenas decisões individuais podem alterar o clima coletivo. Um gesto de acolhimento rompe o ciclo da exclusão. A inteligência unida à consciência cria transformação real, começando no coração humano e expandindo para o entorno. Outro exemplo marcante da corrente do bem no cinema é Erin Brockovich 2000, dirigido por Steven Soderbergh e baseado na história real de Erin Brockovich, com roteiro de Susana Grant. Erin é mãe solteira de 3 filhos, sem formação jurídica tradicional, enfrentando dificuldades financeiras após um acidente de carro. Ao conseguir emprego em um escritório de advocacia, começa a investigar documentos aparentemente rotineiros. O que encontra é grave. Moradores de uma pequena comunidade estavam sendo contaminados pela água, afetada por resíduos industriais da empresa Pacific Gas and Electric Company. A água, novamente, aparece como elemento central. Um bem essencial transformado em risco silencioso. Erin decide ir além do papel administrativo que lhe foi dado. Visita casas, conversa com famílias, ouve relatos de doenças, constrói confiança. Sua força não está em posição institucional, mas na persistência e na capacidade de mobilização. O resultado foi uma das maiores indenizações já pagas em um caso desse tipo, 333 milhões de dólares. Mais do que o valor financeiro, o caso revelou a importância da consciência individual diante de estruturas corporativas poderosas. Erin Brockovich mostra que a corrente do bem também se constrói pela coragem de confrontar injustiças. Não é apenas gesto de bondade, mas atitude ativa contra a negligência e o abuso. Uma pessoa comum, movida por indignação e senso de justiça, pode desafiar sistemas complexos. O filme reforça que inteligência aplicada com consciência gera transformação concreta. Quando alguém decide não ignorar o que está errado, abre-se espaço para a mudança real. A corrente do bem pode nascer tanto da compaixão quanto da firmeza diante do erro. Outro filme que expressa com profundidade a corrente do bem é A Felicidade Não Se Compra 1946, dirigido por Frank Capra e baseado no conto The Greatest Gift de Philip Van Doren Sterne. A história acompanha George Bailey, interpretado por James Stewart, um homem que ao longo da vida renuncia aos próprios sonhos para ajudar sua família e a comunidade de Bedford Falls. Ele sustenta pequenos negócios, impede injustiças financeiras e apoia vizinhos em dificuldades. No entanto, pressionado por problemas econômicos e por um erro financeiro que ameaça sua reputação, chega ao ponto de considerar o suicídio na véspera de Natal. É nesse momento que surge Clarence Obod, o anjo da guarda que lhe mostra como seria o mundo se ele nunca tivesse existido. A cidade aparece fria, egoísta, dominada por interesses financeiros sem freio. Pessoas que ele ajudou teriam destinos trágicos. A ausência de um único homem altera toda a estrutura moral da comunidade. O filme revela uma verdade essencial.
Muitas vezes o bem que fazemos não é imediatamente visível. Pequenas escolhas ao longo dos anos constroem uma rede de impacto silencioso. George acreditava que sua vida tinha sido medíocre. Descobre, porém, que foi o elo que sustentou muitas outras vidas. A Felicidade Não Se Compra é considerado um dos grandes clássicos do cinema americano, indicado a 5 Oscar e reconhecido pelo American Film Institute entre os 100 melhores filmes da história. Frank Capra declarou que era seu favorito e que o assistia com a família todos os anos no Natal. A mensagem é clara. O valor de uma vida não se mede por riqueza acumulada, mas pelas vidas tocadas. A corrente do bem não é espetáculo. É influência silenciosa. Um homem comum, vivendo com integridade, pode alterar o destino de toda uma comunidade. A faculdade do livre-arbítrio faz parte da natureza humana. É dom concedido por Deus, não como maldição, mas como possibilidade. O que pode tornar-se maldição não é a faculdade em si, mas o seu exercício. Deus é responsável pela criação do livre-arbítrio. O modo como ele é utilizado não pertence a Deus. Pertence exclusivamente ao ser humano. Quando escolhemos, não agimos em nome de Deus. Agimos em nosso nome. Somos emancipados na ação. Podemos escolher o bem ou o mal, mas a escolha é nossa. Deus pode dizer que nada tem a ver com nossas virtudes nem com nossos vícios. Ele não obriga ninguém a ser bom nem a ser mau. O uso da liberdade é responsabilidade pessoal. O livre-arbítrio é fato divino. O valor que criamos com ele é obra humana. Podemos criar valores positivos, que chamamos de bem, ou valores negativos, que chamamos de mal. Ambos demonstram poder criador. Nesse sentido participamos, ainda que parcialmente, da onipotência divina. Somos criadores para cima ou criadores para baixo. Einstein falava em valores. Fatos pertencem à ordem da criação. Valores pertencem à ordem da escolha. A faculdade do livre-arbítrio é um fato. O uso dessa faculdade cria valores. A faca afiada ilustra essa realidade. Nas mãos de um cirurgião, salva uma vida. Nas mãos de um assassino, destrói uma vida. A faca não é culpada nem virtuosa. O mérito ou a culpa pertencem a quem a utiliza. Assim é o livre-arbítrio. A criaturidade foi recebida de Deus. A criatividade, no seu exercício, é responsabilidade humana. Deus não amaldiçoa a criaturidade. O que pode ser condenado é a criatividade negativa, o abuso da liberdade. Somos a única criatura da Terra que pode tornar-se moralmente melhor ou moralmente pior do que foi feita. A natureza inteira age por automatismo. Não possui liberdade moral. Onde não há liberdade, não há responsabilidade. A pedra não pode ser culpada nem virtuosa. O animal não é responsável moralmente. O ser humano é responsável porque é livre. Liberdade e responsabilidade crescem juntas. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Se possuo 10% de liberdade, possuo 10% de responsabilidade. Se possuo 50% de liberdade, possuo 50% de responsabilidade. Se possuo 100% de liberdade, possuo 100% de responsabilidade. O novo poder não está fora de nós. Está nessa capacidade de criar valores a cada decisão. A figura de Lúcifer, chamada também de Satã, diabo, serpente ou dragão, representa o polo negativo dessa dinâmica. Não como pessoa física, mas como princípio de oposição. A estratégia desse polo é a sabotagem das leis cósmicas da evolução, tentando desviar, adulterar ou frustrar o desenvolvimento humano. Porém, mesmo essa oposição está compreendida dentro das leis cósmicas. Sem resistência não há evolução. A queda pode gerar impulso para uma subida maior. A tradição litúrgica fala da culpa feliz e do pecado necessário. Não como celebração do erro, mas como reconhecimento de que a superação da culpa impulsiona crescimento. Permanecer na culpa é estagnação. Ultrapassá-la é evolução. Nada acontece fora das leis cósmicas. Elas são o grande círculo que envolve toda a realidade. Dentro desse círculo podemos subir ou descer. Podemos mover-nos para a direita ou para a esquerda. Mas não podemos sair dele. Não podemos destruir o curso do universo. Podemos apenas decidir nossa posição dentro dele. O destino cósmico se cumpre independentemente da nossa bondade ou maldade. O que é afetado é a nossa felicidade ou a nossa infelicidade.
A corrente do caos e a corrente do bem nascem do uso do livre-arbítrio. A faca está em nossas mãos. O sistema pode influenciar, pode pressionar, pode tentar manipular. Mas a decisão final pertence ao ser humano. A live fala exatamente disso. Corrente do caos ou corrente do bem, o que iremos escolher? O novo poder não está nas dinastias, nem nas tecnocracias, nem nas estruturas financeiras. O novo poder está no elo humano que decide qual valor criar. Somos criadores de valores. Somos responsáveis pelo uso da liberdade. Somos o elo que pode fortalecer o caos ou construir o bem. E é dentro desse grande círculo das leis cósmicas que cada um decide se caminha em direção à felicidade ou à infelicidade. Quero encerrar esta live lembrando mais um ano da minha vida. Um ano em que tive a felicidade de fazer parte do elo da corrente do bem. Um ano em que pude escolher, conscientemente, usar o livre-arbítrio para construir valores positivos e não negativos. Agradeço aos meus mestres que iluminaram o meu caminho. Agradeço a São Francisco de Assis, que me ensinou que é dando que se recebe, que é amando que se é amado e que é morrendo que se vive para a vida eterna. Essas palavras não são poesia. São direção de vida. Mais um ano passou e a Metacosmo deu passos importantes na minha jornada. Cada passo não foi apenas institucional, foi existencial. Agradeço a fonte criativa da minha vida, agradeço aos meus pais que me deram a oportunidade de existir, agradeço aos meus filhos que me fazem acreditar todos os dias em um mundo bem melhor, e agradeço a todos vocês que começam a formar uma grande corrente do bem. Hoje celebrei meu aniversário fazendo esta live, fazendo aquilo que mais amo na vida, passar conhecimento e transmitir mensagem de esperança e amor incondicional. Não existe celebração maior do que compartilhar consciência. Amanhã celebrarei meu aniversário ao lado dos meus irmãos que compartilham comigo a deficiência, porque a verdadeira força não está na ausência de limites, mas na superação deles. A vida é encontro. A vida é elo. Espero ter passado nesta noite a mensagem de que somos o elo da corrente do bem. Não somos espectadores da história. Somos participantes ativos. Somos responsáveis pelo uso da nossa liberdade. No sábado recebi a triste notícia da partida do meu grande amigo Jairo. Quando estive em Portugal, ele me ensinou, na prática, o que é a corrente do bem. Sempre me cativou por sua bondade e pelo seu coração generoso. Que em sua nova caminhada da vida ele nos ilumine para que possamos continuar construindo um mundo bem melhor. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.